Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Fênix de Informação. Não tem dinheiro para bancar aumento da renda per capita para BPC, nem tampouco para 13º de Bolsa Família e benefício de prestação continuada. Desde que nós tomamos a iniciativa de apoiar esta causa de 13º para BPC e Bolsa Família, também o aumento da renda per capita de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo, nós sabíamos que iríamos encontrar muitas dificuldades. Muitas pessoas seriam contra este ato. Muitas pessoas são contra, até contra as pessoas que recebem tão somente o benefício de prestação continuada. Muito pior quando se fala em 13º salário para esses beneficiários. Vejam que os argumentos que trazem são argumentos muitas vezes risíveis. Dá vontade de rir quando o cidadão abre a boca e diz certas coisas, sem ter nenhum conhecimento, sem se embasar em fatos reais. Fala-se que são 20 bilhões de reais necessários para que se cubram esses benefícios. Só a elevação da renda per capita de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo, de acordo com o governo federal, seriam gastos 20 bilhões de reais. Agora, não se diz que o dinheiro que vai para BPC/LOAS e Bolsa Família, na sua grande maioria, volta para a economia do país. Faz a máquina circular. Nesta semana, o senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, torrou 40 bilhões de dólares. Isto equivale a 200 bilhões de reais para segurar a moeda americana e não conseguiu. Foram gastos do país, das reservas do nosso país, 200 bilhões de reais para segurar a alta da moeda americana e não conseguiu. A moeda americana bateu R$5 e está bem perto novamente. Disto ninguém fala. Isto que foi gasto 200 bilhões de reais a fundo perdido. Não volta para a economia. Mas o que vai para aquele cidadão que precisa, para aquela família, volta a circular. Porque é gasto com remédio, é gasto com uma alimentação melhor. E isto o governo não diz e nem pessoas que apoiam sem ter nenhuma base de que está falando. Aqui na rede tem um cidadão que ele, igual ao senhor ministro Paulo Guedes, detesta pobres, detesta idosos e principalmente pessoas que recebem BPC. Essa semana estava falando que o país não suportaria gastar mais 20 bilhões, que a hora não era essa, que o Congresso deveria sentar, conversar. O cidadão tem uma profundidade de pensamento tão grande que, se for comparado a um rio, a profundidade do pensamento dele, uma formiga atravessa com água pelas canelas. Tão raso que é o pensamento deste cidadão. Mas, assim como o senhor Paulo Guedes, é contra tudo que se dá ao aposentado, ao idoso, ao cidadão do BPC. E a bronca dele, principalmente, é quando fala em BPC. Então, são coisas que a gente não entende. O governo pode estourar 200 bilhões de reais para segurar a moeda americana. Literalmente, jogar isso fora. Mas não pode 20 bilhões para melhorar a vida dos seus próprios cidadãos. Há poucos dias, o Brasil abriu mão de bilhões de dólares em termos de subsídios para a compra de produtos tóxicos agrícolas. Isso ninguém fala. Lucros de grandes bancos também não se fala.
Os amigos do senhor Paulo Guedes não se fala. Agora, quando qualquer coisa, por menor que seja endereçada ao pobre, aí chega todo tipo de dificuldade. Inclusive de pessoas que não têm nenhuma capacidade intelectual nem para falar. Fica contra coisas. Quer dizer, a gente não pode compreender como é que se tem raiva de um setor, de uma parcela da sociedade que não fez mal a ninguém. Apenas por ser pobre, apenas por ser idoso ou apenas por precisar de um benefício para sobreviver. Ninguém fala das crianças que estão em cima de cama, mães desesperadas com seus filhos deficientes, precisando desse dinheiro que não conseguem. Ninguém fala das crianças com microcefalias, sofrendo. A mãe, quando tem uma criança deficiente em casa, a criança não pode trabalhar e ela também não vai trabalhar porque não pode. Então são esses direitos que são tirados. Então não dá para ficar calado, mesmo sendo calmo, ponderado, tranquilo. O cidadão termina saindo do eixo. O cidadão que é contra isso é porque na casa dele não tem um deficiente, não tem uma criança em cima de uma cama chorando, e nem as crianças da família dele vão dormir sem um copo de leite. Aí o cidadão pode falar o que quiser. Então as mães que têm pessoas em casa, crianças principalmente deficientes, elas sabem o que passam sem ter dinheiro e sem o governo dar a chance de pelo menos um salário mínimo para dar dignidade a essa criança. Então são coisas que a gente escuta que fica triste porque um país nosso é um país muito rico e 20 bilhões de reais não quebra o país. Sabe por que não quebra? Não quebra porque já roubaram muito esse país, já levaram dinheiro para o exterior de caminhão, já esconderam em mala, em cueca, já esconderam em caixa, em apartamento, já esconderam em navio, em avião e não quebrou. Então 20 bilhões de reais voltam para a economia, não vai quebrar nada. E o cidadão que abre a boca e diz que é contra, eu estou falando da situação em geral do país, que muitas vezes é contra. Mas vai gastar agora 20 bilhões de reais. E os 200 bilhões de reais que o senhor Paulo Guedes estourou essa semana, ninguém falou nada para segurar a alta da moeda americana. Ele mesmo disse, se eu fizer besteira, o dólar vai bater 5 reais. Então ele fez besteira, de acordo com a boca dele. Porque o dólar bateu 5 reais. Baixou um pouco agora. E vou dizer o que eu falei em vídeo anterior. Se ele começar a fazer besteira como está fazendo, ele mesmo, da boca dele, vai bater 15 reais. Então seria necessário olhar com bons olhos quem precisa. É claro que toda regra tem exceção. Também tem um cidadão que está recebendo sem merecer. Então que o governo faça, como já está fazendo aí o pente fino, que dê o benefício para quem realmente precisa. E se pegar o cidadão, pegando o dinheiro dele em vez de alimento para a família, usar para beber, fumar, o que for, corte o benefício, simples. Agora não generalize, não diga que todos são desse jeito, porque não são. Muitos precisam. O cidadão só sabe o que é aperreio quando uma criança pede um pedaço de pão e dentro de casa não tem. Então é muito fácil falar do lado de fora do problema. É muito fácil. Eu vejo muita gente abrir a boca, dizer um bocado de coisa. Mas você não sabe o dia da manhã, você não sabe nada. Então é bom ter cuidado, porque o que pode acontecer na vida da gente, só quem pode dizer é Deus. Esse papo furado, dizer que o Brasil quebra se 20 bilhões, que não são 20 bilhões, estão botando aí como se todo mundo agora fosse receber BPC. Não são 20 bilhões. Mesmo assim, se for 10 bilhões, não quebra nem hoje, nem quebra nunca. Porque quebraria essa semana com 200 bilhões jogados no esgoto pelo senhor Paulo Guedes das nossas reservas de outros governos. Então isso é para ver. O pensamento de cidadãos aí, como eu falei, a ideia do cidadão é tão rasa, vou repetir, é tão rasa, se fosse comparada com o rio, uma formiga atravessaria com água pelas canelas.
tão rasa que é. Estou falando mal de ninguém, estou apenas explicando e tentando entender por que é contra. Uma coisa que é para os nossos idosos, para as crianças deficientes, para os deficientes deste país. Por que esta raiva toda? O governo diz que agora vai entrar no STF, tudo bem, vai entrar no TCU, beleza, não tem galho nenhum. A gente vai aguardar. A gente já sabia, quando decidiu apoiar esta causa, que encontraria muitos obstáculos. Não tem nenhum problema, vamos acompanhar, vamos continuar apoiando e dizendo que somos a favor, vou repetir, do 13º salário para o Bolsa Família, do 13º salário para o BPC/LOAS, que a renda per capita suba não para meio salário mínimo, mas para um salário mínimo, e que se deixe de fazer as perícias médicas em BPC e em deficiente físico. Vamos continuar a favor, não tem nenhum problema, mesmo que muitos sejam contra. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe. Também, se não gostou, deixe um comentário nos vídeos, que é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.